Bem-vindo ao canal O Poder da Força Interior. Neste segundo vídeo, a qual eu intitulei A Divindade Esquecida, você vai perceber como a humanidade perdeu a consciência da sua relação com o Divino, ou seja, como perdeu a consciência do poder que lhe advém da sua força interior. Quando este tem consciência da sua unidade com a força criadora, muito do que vai ser dito aqui pode lhe causar algum desconforto, mas garanto-lhe que é através desse desconforto que você vai crescer, porque se vai tornar conhecido para si o que até agora lhe era desconhecido. Mesmo que o seu ego lhe esteja a dizer que ouvir isto é uma perda de tempo, faça um esforço e ouça-me até ao final. E se nada disto lhe fizer sentido, continue com a sua vidinha como sempre fez até agora. Mas se o que vai ser dito aqui ressoar dentro de si, tanto melhor, para recuperar o seu poder pessoal e ingressar na legião dos cognoscentes, aqueles que sabem. Então vejamos. O que lhe foi dado? O que lhe foi dado é o conhecimento que você é uma mente e apenas uma mente, isento de aquilo que chama o pecado, e para sempre, totalmente sem medo, porque foi criado, ou foi criada, a partir do amor e tampouco deixou a sua fonte, permanecendo tal como foi criado. Só veste uma roupagem para fazer experiências nesta dimensão. Vamos começar por fazer uma afirmação do reconhecimento da nossa grandeza. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero libertar o meu mundo de tudo que pensei que ele fosse, pois eu sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria divindade. E para isso, então, comecemos. E devemos começar pelo princípio. Em tempos, o ser humano conhecia a sua herança. Em tempos, o ser humano conhecia Deus, não como uma essência separada do seu ser, mas como o estado de ser sublime da vida, e pensava que isso era a própria força da vida, que era o seu ser eterno e divino. Em tempos, o ser humano sabia isso e erigiu grandes pirâmides, que ainda existem hoje, que ficassem através dos tempos, para lembrar a humanidade do fogo interior, do Deus que está dentro dele. Estas pirâmides ainda se erguem como símbolos dessa grandeza e divindade do homem. Nos primórdios do ser humano neste planeta, quando o homem ainda sabia que era um com Deus, ele viveu no mesmo corpo durante milhares de anos, pois o poder que tinha dado ao corpo, a imortalidade, era a pureza do pensamento ilimitado, que o ser humano expressava num estado de ser. Então, o homem-Deus começou a esquecer-se de que era Deus. Porquê? Porque se deixou iludir por este fascinante campo de jogos ilusórios que a matéria deste planeta nos proporciona. E experimentar e criar aqui neste planeta tornou-se a única coisa que para ele se tornou importante. No seu desejo de expressar aqui a sua criatividade e de manter o veículo que lhe permitia fazer isso, o humano desses tempos, essa criatura magnífica do processo de pensamento ilimitado, começou a experienciar os pensamentos limitados da sobrevivência, do ciúme e da possessividade. O ser humano, a sua alma, o seu espírito são eternos. Nada poderá alguma vez mudar isso. Mas o corpo que os deuses criaram para si próprios é vulnerável aos pensamentos do ser imortal que o ocupa. Qualquer pensamento que o ser humano aceite e que se permita sentir, manifestar-se-á no corpo, pois o corpo é a última parte do reino do humano que é mantida pelo pensamento de Deus que o habita. Quando o homem-Deus começou a experienciar as atitudes de sobrevivência, começou a diminuir o seu poder de pensamento para fazer faiscar dentro do seu corpo a força da vida eterna. Desse modo, o corpo começou a falhar.
Como o corpo começou a falhar, isso diminuiu a capacidade que o ser humano tinha de racionalizar através do seu cérebro. À medida que começou a perder essa capacidade mental, o medo começou a invadir a sua consciência. Quando o medo se tornou uma atitude dentro do processo do pensamento humano, o corpo começou a sofrer da força e efeito do medo, doença e, consequentemente, a morte. Pois tudo aquilo que o humano pensa fica padronizado dentro das estruturas celulares e genéticas registradas no seu ADN. Os nossos antepassados originais entraram nas limitações da matéria pelo seu desejo de experienciar a criatividade através da forma corporal. Mas ao experienciarem essas atitudes de limitação, eles tornaram-se inconscientes e acabaram prisioneiros da experiência corporal, pois cada um desses homens de Deus experimentou a morte do seu corpo. Ele entrou naquilo que se chamava o vazio. Esse vazio era um lugar, ou é um lugar, uma dimensão de luz que não era nem um regresso à compreensão consciente de Deus, que tudo sabe, nem um regresso ao plano da matéria. O homem-Deus já não podia voltar ao plano de pensamento limitado, pois agora mantinha dentro dos seus processos de pensamento o alterado das suas atitudes limitadas. Então, esse homem-Deus, para continuar a avançar na vida material e deliciar-se deste campo ilusório da matéria, estava ansioso por voltar aqui. Então criou-se um processo de voltar em um corpo através da descendência genética, de forma a continuarem a expressar-se na matéria e a reconciliar todos os pensamentos limitados que ele tinha permitido que alterassem os seus processos de pensamento na vida anterior. Mas, à medida que começou a fazer as experiências de outros aspectos materiais neste plano, o homem-Deus experienciou ainda mais o alterado e criou cada vez mais profundamente, foi caindo cada vez mais profundamente nas garras da alienação e ilusão. Foi assim que começou o ciclo da reencarnação. Neste nível de demonstração, nesta terceira dimensão, neste plano. E à medida que esses deuses regressavam repetidamente aqui para serem humanos, para continuarem as suas aventuras na vida física, este plano tornou-se gradualmente toda a sua concepção de vida. E esqueceram-se da sua linhagem e da sua divindade. Deixaram de conceber Deus como um todo, todos os pensamentos deixaram de ter o conhecimento que podiam regressar, se o desejassem, ao plano do pensamento puro do ser ilimitado, ao plano de consciência do qual eles se tinham exprimido desde os seus princípios. Eles racionalizaram que só podiam experienciar esferas limitadas, portanto pensamentos limitados. Foi assim que emergiram outros planos de consciência expressa. Aí, depois da morte do corpo, esses espíritos que tinham esquecido o maior e o mais simples de todos os planos podiam continuar a fazer a experiência de vida de acordo com o seu tipo de felicidade e com o seu tipo de pensamento e atitudes de coletivo. Quando estes deuses, como humanos, deixaram de saber que eram divinos e imortais e que todo o poder e todo o saber estava verdadeiramente neles, começaram a tornar-se vulneráveis aos egos daqueles que os rodeavam. Rapidamente se ergueram aqueles, a quem eu chamo os espertos, que procuravam elevar-se acima dos outros, ao dizerem que só eles, através dos seus poderes místicos, da sua infindável fonte de conhecimento, tinham a compreensão de Deus. Como o ser humano, por essa altura, já tinha se tornado uma criatura medrosa e fácil de conduzir, tal como o rebanho, esses videntes, profetas ou oráculos, buscaram aumentar o seu poder pelo lançamento de profecias de perigo, de destruição. E se as pessoas não davam muita atenção ao que esses videntes diziam, eles lançavam pragas e ameaçavam de condenação. Foi assim que as religiões nasceram neste planeta, com o propósito de separar o homem da sua beleza interior, da sua eterna divindade. A religião foi muito esperta, pois não teve de governar e dominar os povos através da espada. Só tinha de perpetuar o ensinamento de que Deus não estava ao seu alcance, de que não tinham todo o poder e todo o saber dentro deles. Então, a alma é memória perpétua.
Lembra-se que todas as experiências, todas as vidas, o chamado registro arcássico, que hoje transportamos, tem a ver exatamente com a necessidade de criar uma estrutura para irmos acumulando essa experiência. Bem, mas tudo o que repetidamente se diga ao humano, por mais alterado que essa compreensão seja, tornar-se-á seguramente uma realidade firme, pois o humano, o tímido buscador da verdade, que deseja tão desesperadamente ser aceito, está sempre pronto a aceitar qualquer treta, desde que essa tenha aparentemente lógica para ele. Assim, se disser muitas vezes ao humano que Deus está fora dele e que ele é malvado e que a sua alma é má, estes pensamentos tornam-se compreensões firmes dentro das memórias do nosso ADN e ficam como registros genéticos. E será muito difícil mudá-las, a não ser por um processo de transformação. E foi isso que realmente se passou através de milhares de anos nesta dimensão. Essas almas simples, desprovidas de conhecimento real, ao voltarem à vida, de vida em vida, continuaram a cair sob o domínio desses ensinamentos, tornando-nos tão condicionados por esta compreensão de que éramos maus e de que Deus estava fora deles, que passámos a ter a certeza de que não éramos divinos e que a única forma de conhecer Deus, de voltar a Deus, era através do domínio dos próprios sacerdotes e das organizações religiosas. Quando o humano deixou de aceitar o seu conhecimento de que ele é a própria essência da verdade, ele abdicou do seu poder e da sua soberania e tornou-se parte da consciência social coletiva alienada, que predomina até agora, que através dos tempos permitiu às religiões e aos governos governarem e controlarem como se as pessoas fossem uma só entidade coletiva. Mas não somos. Todos os filhos de Deus são únicos, com destinos únicos para cumprirem e aventuras a experienciar. Todo humano tem o direito às suas aventuras. Quando o humano aceitou a crença de que era mau e um pecador e que Deus está fora dele, separou-se completamente de Deus. E foi essa compreensão e aceitação dessa crença que faz repetidamente continuarmos a encarnar, pois enquanto continuarmos a pensar que não somos divinos, que o Pai não está dentro de nós, estaremos condenados a nascer 1 milhão de vezes, até recuperarmos o nosso poder ou recuperarmos a nossa força interior. E uma das coisas deste vídeo ou deste canal é efetivamente devolver às pessoas a consciência de que está nas nossas mãos recuperarmos esse poder, há muito esquecido. E assim recuperaremos o conceito da nossa divindade e vivermos de novo num estado de ser. A encarnação nunca foi concebida para ser uma armadilha. Nunca foi pensada para durar para sempre. Era simplesmente um jogo para participarmos, uma nova aventura na exploração da criatividade e da vida. Mas nós, rapidamente, perdemos-nos nos sentidos corporais e o nosso corpo tornou-se a nossa única identidade. Nós mergulhamos tanto nesta dimensão material que nos tornamos o humano inseguro, o humano amedrontado, o humano vulnerável, o humano a caminho da morte, pois esquecemos a essência poderosa que está dentro de nós, mesmo a tendo sempre e permanentemente connosco. Aprendemos deste modo sobre a morte, mas esquecemos da vida. Aprendemos sobre a tristeza, mas esquecemos a alegria. Pensamos que aprendemos tudo sobre nós, mas esquecemos que a nossa sublime inteligência nos devia permitir era aprendermos quem somos em relação a Deus. Todos nós já vivemos muitas vidas nesta dimensão. Alguns 30.000 vidas, outros 10.000. Ainda outros estão a chegar recentemente 2, 3 ou 4 vidas. Esse é o número de vezes que cada um de nós viveu e morreu aqui. Apesar de as nossas vidas nesta dimensão não são mais do que um sonho, um jogo, uma ilusão, uma aventura da vida, elas corromperam-nos muito. Nós vivemos tantas vidas em que nos foi lembrado pela família,
pela sociedade, pela religião e pelos poderes governamentais que somos maus e que Deus está fora do nosso alcance, e que isso tornou-se uma crença tão firme, ou seja, um pensamento orientador ou uma crença-mãe nos nossos próprios processos de pensamento. Agora temos de recuperar um conhecimento há muito perdido, que somos como Deus e que possuímos dentro de nós o poder de conhecer e de ser todas as coisas. Nós, os que estamos no caminho, não permitimos que a compreensão dos outros complique e obstrua a simples verdade que já foi dita há muitos anos por um grande mestre que esteve neste planeta, que o Pai e o reino dos céus estão realmente dentro de nós. E que a verdade maior é que pode ser dita ou escrita para além desta. Mas, como a maioria de nós, apesar de ter ouvido muitas vezes esta afirmação, não acreditam nela e preferem ser guiados pelo dogma e por outros mecanismos, rituais, orações, cânticos, jejuns, meditações, de forma a poderem ligar-se a Deus e a tornarem-se iluminados, contudo, quanto mais fizerem estas coisas, mais se convencem as suas próprias almas de que não são aquilo que estão a tentar se tornar, que estão longe do amor de Deus e da compreensão que buscam, pois estão a fazer coisas árduas para o obter, em vez de apenas serem, simplesmente serem. Isso é o suficiente. Não é errado praticar rituais e seguir dogmas, mas essas pessoas nunca se sentirão completamente bem porque a voz delas interior, que é na realidade Deus, ou vamos dizer o nosso Deus interior, lhes dirá que já são aquilo que estão a lutar para ser. A limitação tem sido uma aventura, tem sido uma experiência. A maioria dos que não estão no caminho estão a experimentá-la incrivelmente. Infelizmente, esquecemos que há algo melhor e tornamos na limitação uma forma de vida. Se eles soubessem como nós, que estamos a aprender que através do pensamento ilimitado podemos transcender o corpo e todos os universos e dimensões, nunca escolheriam ser limitados outra vez. Se soubessem, isto é, se permitissem receber e abraçar todos os pensamentos, teriam paz e alegria nas suas vidas, para além dos seus maiores sonhos. O pensamento é o criador máximo. Tudo aquilo que pensamos e nos permitimos sentir torna-se a nossa realidade. Qualquer pensamento que abracemos que vá para além do espectro do pensamento limitado manifestar-se-á de forma a alargar e a tornar mais vasta a nossa vida. Tudo o que é preciso é abrirmos os nossos processos de pensamento à aceitação de pensamentos cada vez mais ilimitados, de forma a irmos além do humano limitado e até Deus ilimitado. Assim, como nós nos tornarmos o saber de que somos e a pequenez do nosso ser, que agora pensamos que somos, isso alterará toda a nossa existência. Porque perceberemos que somos Deus na totalidade. Para voltarmos a esse nível de compreensão, de puro pensamento, até ao estado de máximo ser, um estado em que nós somos o poder último de todas as coisas, a única coisa que simplesmente precisamos de saber é que o nosso Criador vive dentro de nós. Assim como nós nos tornamos o saber de que somos a pequenez do nosso ser, se agora soubermos que efetivamente somos mais do que isso. Para voltarmos a esse nível de compreensão, de puro pensamento, até ao máximo do ser, um estado em que nós somos o poder último de todas as coisas, a única coisa que simplesmente precisamos também é saber, efetivamente, como é que isso funciona. Pois a memória de que nós somos Deus continuará dentro da alma do nosso ser. Está aí, adormecida na nossa alma, à espera de ser reconhecida, pronta a tornar-se uma verdade experienciada. Tornamos-nos isso ao sabê-lo. Não há outra forma. E quando sabermos que somos como Deus, esse sentimento de certeza criará experiências e a compreensão que nos ensinarão que o nosso saber é uma verdade. Ninguém nos pode dar esse saber.
Nós mesmos podemos chegar a essa compreensão através dos nossos próprios processos de pensamento e das emoções do nosso ser. Quando soubermos que Deus e nós somos um, retiramos dos nossos processos de pensamento as atitudes de separação e unimos-nos de novo com a nossa divindade. Quando percebermos que a inteligência é toda sábia, é toda conhecedora do Pai e é a totalidade do pensamento, a base de todas as coisas que são, e se nos sentirmos ser unos com esses pensamentos, então veremos tudo o que existe à nossa volta como Deus, que na verdade é todas as coisas. Então voltaremos à nossa liberdade, à nossa grandeza, à nossa glória. Então não teremos de voltar repetidamente a esta dimensão, mas poderemos passar a dimensões onde aventuras mais vastas nos esperam. Deus é o agora. O infinito é esse agora. Ser Deus para sempre é viver completamente na eternidade desse agora. Pois é assim que Deus vive. Sejamos simplesmente ser e não fazer. Se continuarmos com essa vida, o nosso corpo se renovará a si próprio. Se tornará essa continuidade. Quando chegarmos a esse entendimento, não teremos de morrer, mas poderemos transcender todas as dimensões, que é a conclusão de todas as coisas, de todos os pensamentos. Isto é a verdade. A humanidade está a começar a deixar de ser limitada, porque tal como nós, há muitos outros que começaram a questionar as suas vidas, e a razão porque são escravos da hipocrisia, dos governos, do dogma, da sociedade, e para onde isso nos está a levar. Estamos a começar a amar-nos a nós próprios e aos outros, suficientemente, de forma a podermos ver para além do filme da consciência limitada e elevar-nos sobre isso. Estamos a acordar para a compreensão de que há uma essência que vive dentro de nós todos, que é gentil, amorosa e sábia. Estamos a começar a compreender que todas essas profecias e todas as histórias e todos os medos que têm governado a humanidade por tanto tempo não são e não se manifestaram porque vivemos para além de todas elas. Alguns começam a questionar-se quem são e porque para amarem Deus têm de ter medo dele. A consciência desta dimensão está a mudar. As limitações da compreensão que tornaram o humano uma criatura animalesca, geração atrás geração, está a levantar-se para permitir aos humanos ser a essência sublime de Deus que está nele. É chegado o momento de uma nova aprendizagem a ocorrer, que na verdade não é nada nova. Nas profundezas das nossas almas, nós sabemos que é verdade, porque a verdade permite ver para além das crenças dogmáticas até ao céu do pensamento e da compreensão que sempre ali esteve. A consciência nesta dimensão está a mudar. E, portanto, devemos fazer exatamente esse processo em que sairmos das nossas profundezas, das nossas almas e trazermos a verdade à superfície, porque a verdade permite-nos ver para além das crenças dogmáticas, até ao céu do pensamento e da compreensão que sempre ali esteve. À medida que a corda das crenças ilusórias nos é tirada do pescoço e que os sentimentos da alegria começam a chegar à superfície e a tornarem-se iminentes dentro da nossa alma, começamos a ver o magnífico Deus que na verdade somos, num estado de ser. Ao contrário das várias fontes de conhecimento dizerem que estamos a sair da idade do ferro, eu considero a idade da carne. A nossa época já se perfila no horizonte e chama-se a idade da luz, a idade do Espírito puro, a idade do reconhecimento de Deus. Será a época em que os humanos reconhecem que todos são iguais e que o reino dos céus sempre esteve dentro dele. Então será a idade que nos vai levar ao pensamento ilimitado, de regresso ao reino do sublime, do amor e alegria e liberdade do ser. Todo aquele que chega à compreensão de que o eu sou como Deus e amo todos aqueles que vejo, pois eu sou tudo o que eu vejo e amo tudo o que sou, elevará a sua consciência do todo, através da sua luz solitária. E cada um, ao seu ritmo, voltará a um estado ilimitado
e seremos ricos em pérolas de sabedoria, que nos permitirão criar mais sabiamente na eternidade que aí vem. As nossas vidas nesta dimensão têm sido uma grande ilusão. Elas têm sido um grande sonho. Mas nós todos o teremos aprendido quando sairmos do sonho, e para isso teremos de compreender Deus. Como foi no nosso princípio, como cada um de nós sabia que era uno com o Pai Criador. O nosso ego, ou seja, a nossa identidade, era Deus numa unidade singular, e a vida era uma aventura emocional para fazer a experiência de todos os pensamentos, pois Deus é todos os pensamentos. Nestes tempos, o nosso ego era puro e inalterado, pois nenhuma atitude era mantida dentro do nosso ser. Nós sabíamos que éramos para sempre no momento de ser tais como o agora, e éramos ilimitados na nossa capacidade de receber o pensamento do Criador, transmutá-lo em emoção e manifestar essa emoção em criatividade. Nesses tempos longínquos, não conhecíamos o medo. Nós, os deuses, desde o nosso princípio, possuíamos o poder e o desejo de criar, de expressar a emoção do pensamento em formas criativas. E o poder de fazer isso não nos fora dado mais a uns do que a outros. Todos éramos iguais. Mas mal começámos a criar, um espírito de competição surgiu entre nós. A vontade de tornar o pensamento e criatividade do outro e expandi-lo em algo maior para criar mais pensamento e pensamento e pensamento. Porque é que você acha que há tantas espécies de vegetais neste planeta que estão a ser extintas agora, e flores e animais no planeta que agora estamos a fazer por os extinguir? Porque é que você acha que existe tanta diversidade? Porque é que os deuses se tornaram uma raça competitiva? Porque no seu desejo de criar, começaram a contemplar que a sua criatividade talvez não fosse tão grande como a dos outros. Eles começaram a verem-se a si próprios diminuídos dentro dos seus seres, e assim tentaram ultrapassar as criações dos outros. E quanto mais se ilhavam nos seus processos de pensamento, na criatividade competitiva, mais se viam a si próprios como menos do que a perfeição do estado de ser, como separados de Deus, que é a igualdade de todas as coisas. Aqui temos de compreender a separação da vida, e a compreensão chamada imperfeição só surge quando algo é visto como maior ou melhor do que as outras coisas. Todas as coisas são simplesmente na igualdade do estado de ser. Mas a nossa maior separação ocorreu quando começamos a usar corpos humanos. Até esse momento, apesar de nós já nos termos tornado, ou termos começado a separar todas as coisas, ainda estávamos conscientes da nossa divindade, imortalidade do ser. Mas, quando descemos a um corpo e começamos a experienciar as realidades da matéria solar, aprisionámos-nos nas funções da massa chamada fome, frio e sobrevivência, a luta por manter aquilo em que nos tínhamos tornado. Estávamos agora enlaçados com a matéria solar que foi programada na sua criação para permitir a sobrevivência da massa. Esse casamento de um grande ser imortal com um mecanismo de massa orientado para a sobrevivência da sua própria estrutura alterou profundamente o estado do ser do nosso ego. Foi então que a árvore do conhecimento, o ego alterado, nasceu. E foi a experiência das emoções do medo, competitividade e ciúme nesta dimensão, gravadas na nossa estrutura solar e programada na estrutura solar do nosso corpo, que intensificou ainda mais o nosso ego alterado e que alterou ainda mais a saber de que nós éramos divinos, imortais, e passámos dessa situação para a situação da mortalidade. Então, tudo isso que estamos aqui a relatar é só para perceber que, efetivamente, uma parte de todas as coisas que aqui tínhamos criado acabaram por nos trazer essa sensação de que, da nossa ilimitação. Dado que as nossas primeiras versões de homem não eram criaturas muito ágeis, os animais estavam continuamente a comer os corpos dos humanos, que esses animais achavam uma comida muito delicada. Dessa forma, os deuses experienciaram e compreenderam a ação chamada morte. Assim, trataram de melhorar
aqueles corpos. O romance do humano com o Deus fora de si começou quando os deuses tiveram um romance quando tornaram a forma de homem e mulher. Eles tornaram-se num estado de vida alterado. Então, quando os deuses, como humanos, experienciaram a morte, a sua única realidade e o único desejo era de continuar a experienciar este paraíso de matéria e criarem mais nesta dimensão como uma realização para os egos dos deuses, que naquela altura já se tornaram muito grandes e já se estavam a transformar em egos condicionados ou alienados. Então, o que aconteceu através da atitude, do desejo de se tornarem melhores, eles mergulharam tanto na matéria deste plano que se esqueceram que eram divinos e imortais e se tornaram morte e objetivos que morrem. Contudo, a compreensão de que se é uno com toda a vida já tinha começado a perder-se. Infelizmente, na concepção da criação, mesmo antes dos deuses terem um romance com esta dimensão, através da competição e dos pensamentos de serem mais e melhor. O que aconteceu através do tempo, quando voltarmos ao pensamento de que tudo, ao retirarmos o julgamento contra o pensamento, então nunca mais estaremos perdidos ou separados. Então seremos uma luz para muitos outros que entrarão e encontrarão o seu caminho de volta ao alinhamento com a fonte de Deus. O que é preciso fazer agora é tornar-nos nós próprios o Deus que é firme, seguro, soberano e íntegro. Aquilo que, em algumas filosofias, chama-se o eu sou. É a única ilusão que precisamos ultrapassar. E a única ilusão que precisamos ultrapassar é a ilusão de que não temos a capacidade de nos tornarmos nisso. E como é que se pode retirar essa ilusão? Simplesmente ao retirá-la dos nossos processos de pensamento. O que quer que façamos em pensamento e em sentimento é realidade, mesmo que isso nunca se tenha manifestado. Na realidade desta dimensão, o que vai acontecer é que desde você se tenha abraçado o pensamento de que é Deus, o princípio eu sou, você já se tornou isso. Ame o que você é. Ame, saiba que vive para sempre. Que é Deus. Saiba-o, sinta-o, abrace esse pensamento. Quando a herança instintiva que o protegeu até estas épocas confrontar o conhecimento que você é verdadeiramente imortal e não mortal, que é verdadeiramente um Deus ilimitado em vez de um humano limitado, e que a sua alma, ADN, transmitirá esse pensamento ilimitado a todas as células do seu corpo e à sua massa solar em uníssono, ela rejubilará. Porquê? Então o seu corpo estará de acordo e de bom grado com os pensamentos ilimitados do grande Deus que o habita. E tanto quanto o seu corpo teve incertezas e precauções de relação à sua existência instintiva, ele agora terá Deus ilimitado nas suas células, de tal maneira que a matéria do corpo passe unificada à totalidade do Deus que você é, para ser mais você e simplesmente necessário ultrapassar as fronteiras da sua incerteza. Quando você, que esteve protegido pelo seu corpo, proclamar o seu domínio sobre tudo que está dentro da sua compreensão, o corpo alegremente o seguirá. Ame-se a si próprio, completamente. Ame a vida, toda ela. Quando você assim o fizer, voltará à sua união com a fonte, ó Deus, garantidamente, simplesmente através da sua atitude. Isso, só precisamos de um momento, um estalar do dedo, e tudo pode mudar. Pense no que acabou de ouvir. Faça este exercício de reflexão, que o poder vem da sua força interior. A força interior não advém do simples poder. A maioria das pessoas entende isto ao contrário. O poder sem força interior é uma ilusão. E a força interior sem unidade com a fonte é uma mentira. Seja abençoado pela lei do um até sempre. Namastê.